Eu quero conversar um pouco com você sobre aquilo que é o núcleo, o centro, o eixo, a essência do Evangelho. Quero trazer à sua memória o texto clássico que é a miniatura de toda a Bíblia. E esse texto talvez você já o conheça, talvez já o conheça de cor, talvez já tenha repetido tantas e tantas vezes, mas é sempre novo, oportuno, necessário, abençoador. Refiro-me a João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aqui a miniatura da Bíblia. Está aqui a mensagem central das Escrituras. Está aqui revelado o próprio coração de Deus. Está aqui demonstrado de maneira tão eloquente o agir de Deus em virtude do seu amor por nós. E destaco, portanto, a partir de agora, alguns fatos tão gloriosos deste texto. Primeiramente, a pessoa que nos ama, porque Deus amou o mundo. Quem é este Deus? De quem se trata? Este Deus é o Deus autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, imanente, soberano. O Deus que é a verdade, que é luz, Deus que é espírito, que é amor, Deus que é justo, verdadeiro, santo, o Deus que é a essência do bem. E então, este Deus é quem nos amou. Ele nos amou primeiro, só então nós o amamos. Ele não passou a nos amar porque nós o amamos primeiro, não. O nosso amor por ele é apenas o refluxo do fluxo do amor dele por nós. Na verdade, ele nos amou com amor eterno. Ainda não havia céu nem terra, não havia estrelas nem galáxias, não havia anjos nem homens, só havia ele. Na relação profunda das pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós já existimos no seu coração. Seu amor, portanto, por nós é um amor incondicional. Mas mais do que isso, agora, quando viemos à vida e nascemos em pecado, porque os nossos pais pecaram, o amor dele por nós é um amor imerecido, porque estávamos fracos, ímpios, pecadores, inimigos quando ele nos amou. Ele não nos amou por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos pecados. Não nos amou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você menos. Ele ama você com amor eterno. Porque Deus amou. Amou quem? Amou o mundo. E aqui a questão não é quão grande este mundo, mas quão perverso ele é. É claro que este amor ao mundo retrata as pessoas que pecaram contra ele, que se insurgiram contra ele, que viraram as costas para ele, que se declaram inimigas dele. E apesar de estarmos tão afastados e ter a inclinação do nosso coração para aquilo que é mal, Deus ainda nos ama. E eu não conheço nada que possa nos ajudar a lidar melhor com a questão da autoestima achatada, com o complexo de inferioridade, do que compreender o amor de Deus, tão sublime, tão glorioso, tão profundo, tão inextrincável,
O poeta chegou a dizer ainda que os mares fossem tintas, ainda que as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem pena, e todos os homens escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o grande amor de Deus. Deus amou o mundo, a você, a mim, quando não havia nada em nós que pudesse atrair a atenção divina, a não ser rebelião. E Ele nos amou com amor eterno. Portanto, nunca duvide do amor de Deus por você, porque Ele não escreveu em letras de fogo nas nuvens, eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário, eu te amo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aqui Jesus destaca não apenas este amor sacrificial, mas a intensidade desse amor. Amor incomparável, indescritível, para além de qualquer possibilidade de nós definirmos. Amou-nos de tal maneira. Nunca, jamais alguém amou assim. Ele nos amou de tal maneira, mas o que significa amou-nos de tal maneira? E a resposta está em seguida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aqui tem uma dádiva, aqui tem uma entrega, aqui está a evidência mais robusta do amor de Deus, a prova mais eloquente do amor de Deus. Ele não amou com palavras, ele amou com doação. E ele não deu alguma coisa, ele deu o melhor, ele deu a si mesmo. Ele deu o seu próprio Filho unigênito. Não o deu para ser aplaudido entre os homens. Não o deu para ostentar troféus e medalhas. Ele deu o seu Filho para morrer na cruz. Aquele que desfrutava da plena intimidade com o Pai e cercado pela adoração angelical no céu, desceu do céu. Sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, morte de cruz. Ele veio até nós. Ele tabernaculou-se entre nós. O Verbo se fez carne. Ele pisou o nosso chão. Ele comeu o nosso pão. Ele bebeu a nossa água. Ele chorou a nossa lágrima. Ele sentiu a nossa dor. Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Ele, sendo santo, 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 se fez pecado por nós. Sendo exaltado entre os querubins e bendito eternamente, se fez maldição por nós. Ele que não conheceu o pecado, carregou sobre o seu corpo os nossos pecados. O Pai o deu. O Pai não poupou seu próprio Filho. Antes, por todos nós, o entregou. Ele a si mesmo se deu. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus Cristo deu a sua vida por você. Ele não foi para aquela cruz esperneando. Ele não morreu como um mártir. Ele não morreu naquela cruz porque foi uma vítima indefesa da máquina pesada do Império Romano. Ele não morreu naquela cruz porque o sinédrio judaico tramava e urdia e conspirava contra ele para prendê-lo e matá-lo. Ele não morreu naquela cruz porque Judas o traiu por ganância, ou porque Pedro negou por covardia, ou porque Pilatos o sentenciou por conveniência política.
Ele não foi pregado naquela cruz porque os soldados cruelmente o prenderam naquele lenho. Não, ele foi voluntariamente. Como um rei caminha para a sua coroação, ele caminhou para a cruz. A palavra de Deus diz que ele não levou em conta a ignomínia, a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta. A alegria de conquistar você pelo seu amor, de comprar você com o seu sangue, perdoar os seus pecados, dar a você a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu tudo. Deus deu o melhor. Deus deu a si mesmo. Deus deu o seu próprio Filho. Para morrer. E morrer pelos nossos pecados. Não havia outra possibilidade de sermos reconciliados com Deus. Nós não podemos mudar a nós mesmos. Não podemos limpar a nós mesmos. Não podemos redimir a nós mesmos. Jesus morreu para nos libertar do pecado pelo seu sangue. De tal maneira que a morte de Cristo não apenas possibilita a nossa salvação. Ele morreu para comprar-nos para Deus. Para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Nele nós temos copiosa redenção, eterna salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Agora vejamos, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não basta saber que Jesus Cristo veio ao mundo. Não basta você pertencer a uma religião, ou esta ou aquela, ou frequentar uma igreja, ou se submeter a rituais sagrados. A única maneira de você ser salvo é crendo em Jesus. A sua religião não pode salvar você. A sua igreja não pode salvar você. A sua denominação religiosa não pode salvar você. As suas obras não podem salvar você. Os seus pretensos méritos não podem salvar você. Seus sacrifícios, por mais intensos que sejam, não podem salvar você. Nenhuma psicologia de autoajuda pode aliviar o peso da sua consciência. Nenhuma técnica psicológica, nenhum divã psicanalista, nenhuma teologia humanista pode resolver o seu problema. É necessário que você creia no Senhor Jesus Cristo. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o caminho para Deus. Foi ele quem disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a escada mística de Jacó que liga o céu e a terra. Ele é o único mediador dado entre Deus e os homens. Buscar um outro caminho é levar você para uma condenação eterna. A Bíblia diz: há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao fim são caminhos de morte. Mas Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Ele convida a todos: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele também diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele diz: em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Então, quando você crê em Jesus,
você pode tomar posse da vida eterna. Não é uma conquista das obras. Não é um merecimento humano. Salvação não é alcançada por mérito. Nem mesmo a salvação é uma obra onde você faz uma parte e Deus faz outra. Não é sinergismo, onde você faz uma parte e Deus outra. Não. A salvação é uma dádiva de Deus. A Bíblia diz que Deus planejou a nossa salvação, que Deus executou a nossa salvação, que Deus consumará a nossa salvação. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Este é o único que pode lhe trazer salvação, vida eterna, perdão dos seus pecados. Mas Jesus Cristo disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. E veja você que há um risco, portanto, de uma condenação eterna. Algumas pessoas tentam apagar as chamas do inferno. Outras dizem: não, o inferno é aqui mesmo. Outros dizem: não, o inferno não existe. Essa questão de condenação não é verdadeira. No final vai dar tudo certo. Ao final todos vão ser salvos. Mas Jesus Cristo alerta para o perigo e o risco de condenação, de perecimento, para que todo o que nele crê não pereça. Portanto, há salvação não para todos, sem exceção. Há salvação para todos, sem acepção. Ricos, pobres, grandes, pequenos, doutores, analfabetos, religiosos, não religiosos. A salvação é oferecida a todos, sem barreira racial, sem barreira etária, sem barreira étnica, sem barreira de gênero. Todos são alcançados pela salvação. Quem? Todo aquele que nele crê. Não perece, mas tem vida eterna. A Escritura vai nos afirmar: todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, hoje, se você pôr a sua confiança em Jesus, se você entender que Jesus levou sobre o seu corpo no madeiro os seus pecados, se você compreende que ele morreu pelos seus pecados, se você compreende que você é um pecador e não pode salvar a você mesmo, se você está consciente de que a sua igreja, a sua religião não podem salvar você, que nenhum homem, nem o Papa, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o missionário, nem qualquer outra pessoa humana tem autoridade para perdoar os seus pecados, mas Jesus pode perdoar os seus pecados, e só Ele pode. E você pôr a sua confiança nele, você recebe vida eterna. Portanto, aqui diante de você duas possibilidades: salvação ou condenação, céu ou inferno, vida eterna ou condenação eterna. Essa escolha está diante de você. E a Bíblia nos exorta: escolha a vida para que você viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos se arrependam e creiam e sejam salvos. Você está diante da mais importante mensagem que o homem pode ouvir. Mensagem que requer de você uma decisão. Decisão intransferível. Seu pai não pode decidir-se por você, sua mãe não pode decidir-se por você, seu marido não pode decidir-se por você, sua mulher não pode decidir-se por você, seus filhos não podem decidir por você, seus pais também não podem decidir por você. Essa é uma decisão pessoal, intransferível. Mas a palavra de Deus diz: se você crer em Jesus, você não perece, você tem a vida eterna. Uma vida plena, maiúscula, abundante, superlativa, feliz, eterna. Está diante de você o banquete da graça.
Está diante de você a mais gloriosa oferta. Nem todo o ouro do mundo pode comprar a salvação. Nem todas as riquezas deste planeta podem comprar a sua salvação. Ganhar o mundo e perder a sua alma é um grande prejuízo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hoje você pode fazer uma escolha. E a minha oração é que o Espírito Santo toque o seu coração, tirando a venda dos seus olhos, o tampão dos seus ouvidos, trocando o seu coração de pedra num coração de carne. E você se arrependa enquanto há tempo. E você se volte para Deus, que é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Hoje é o dia da sua decisão. Que você se renda a Cristo. Que você se reconcilie com Deus por meio de Jesus. Que você desfrute da alegria e da segurança da vida eterna. Bem-vindo à família de Deus. Você que põe a sua confiança em Jesus. Você então passa a ser uma nova criatura, filho de Deus, herdeiro de Deus, cidadão do céu. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Se esta palavra abençoa o seu coração, transmita a outras pessoas esta mesma mensagem. Se você não está inscrito nesse canal, quem sabe você se inscreva e nos ajude a levar esta mensagem a muitas outras pessoas. Deus abençoe a todos.